Meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 26 de junho de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Luz do Mundo, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Pereira Franco. Hoje vamos começar a estudar o capítulo 5. Ensina-nos a orar. Mas antes de começarmos, vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos para estudar, para nos evangelizarmos, que é fato importantíssimo, e buscar nos tornarmos melhores trabalhadores da seara do Senhor do que já somos, né? Para auxiliar o Mestre. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos auxilie, que os amigos espirituais possam estar sempre nos inspirando bons pensamentos, mas que nós possamos fazer a nossa parte para melhorar o nosso crescimento, melhorar a nossa situação no nível da evolução. Que todos nós possamos trabalhar incansavelmente pela nossa reforma e aguardar a misericórdia do Pai que nunca nos faltou, graças a Deus. Então, vou passar a palavra aqui para a Denise, que ela vai fazer o nosso estudo, lembrando a todos que amanhã, às 16 horas, nós começaremos o estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Segunda-feira, dia 30, também começamos a estudar a obra de Ivone do Amaral Pereira, Nos Dramas da Obsessão, aí às 5h30 da tarde, tá bom? Todos estão convidados a participar do nosso estudo. Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa tarde a todos. Como Rose falou, o capítulo 5 intitula-se Ensina-nos a orar. E Amélia Rodrigues inicia, eh, como a gente viu no livro Primícias do Reino, formando aquele local, né? Ela vai montando na nossa mente o local onde aconteceram os fatos que ela nos conta. O Planalto da Judéia se eleva naquele local a quase 830 metros acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. Efrém é região bucólica, onde os damasqueiros se arrebentam em flores, se vestem de frutos, e as tulipas se multiplicam em campos verdejantes, com a abundância do sol dourado, cujos poentes se demoram em fímbrias coloridas, contrastando com as sombras das noites em Vitória. Olha, ela já começa, vamos dizer assim, pegando pesado, né? Porque ela já faz aquela descrição maravilhosa, poética, né? Que já nos deixa já sem fôlegos logo de início, né? Então, aqui está dizendo que é um planalto da Judéia. Então, a gente sabe que planalto é um plano alto, né? Então, imagina o cenário, você lá de cima observando o que tem abaixo, né? O rio, as flores, os frutos, as árvores frutíferas, né? E umas noites maravilhosas, né? De céu. Imagina, ver o poente lá de cima, né? E o céu maravilhoso estrelado. A aldeia de Efrém, ou Efraim, é um amontoado de casas singelas, entre flores silvestres e roseiras variadas, situando-se sob um largo terraço fértil do Planalto árido. Então, mais uma dica aí que ela fala do local. Era um planalto fértil, então verdejante, né? Porque embaixo era árido, planalto árido, onde, no entanto, abundam nascentes cantantes, nascente por causa dos cantantes, olha só. Abundam nascentes cantantes de cujas bordas se avistam no longo
no longo vale que se esconde embaixo das imensas costas talhadas a pique em Alcantis, pelo lado do Moabe, o tranquilo Jordão e o Mar Morto. Dali, Moabe é um monte, né? O Jordão e o Mar Morto. Dali, a visão dos horizontes é um convite à meditação, fazendo que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. Então, se tem alguém que duvida da existência de Deus, olha em volta, olha em volta e vê se existe ou não Deus, né? Mas aí precisa da vontade dele de querer ver, né? Só olhar a parte material, fora as outras coisas que a gente sabe da existência dele bem pertinho de nós, né? Naquela paisagem, tudo são convites às coisas divinas. Nesse plano de exuberante beleza, o mestre elucida os companheiros fiéis quanto à comunhão com o Pai. Já lhes falara diversas vezes sobre a necessidade da oração, e em muitas ocasiões dele se apartara para o silêncio da prece. Ensimesmado, frequentemente buscava a soledade para a ligação com Deus, através desse ministério ardente e apaixonado. Então, a gente, pelas todas as narrativas, né, dos, dos evangelistas, a gente tem conhecimento que ele frequentemente saía de perto deles e ia orar, né? Ele se retirava. É, e é interessante que eles aguardavam, ficavam ansiosos pela volta dele, porque ele voltava realmente diferente, né? Os livros da fé ancestral, todos eles, se reportam à exaltação do Senhor, mediante o abrir a boca da alma e falar aos divinos ouvidos. Então, ah, eles tinham como natural, né? Era normal deles essa exaltação de Deus. A oração deles era para exaltar a Deus, tá? Exaltar o Senhor. Mas Jesus vem trazer-nos uma forma diferente de orar, né? Por quê? Porque quando a gente exalta ao Senhor somente, você não consegue, você se coloca distante de Deus. Só a exaltação. Mas você precisa o quê? Da proximidade dele, né? Você precisa se aproximar de Deus. Como é que você se aproxima de Deus em oração? Em vários livros que a gente tem lido, de todas essas leituras complementares à obra de Kardec, fala sobre a necessidade da oração, sobre o valor da oração, né? Estou falando tirando Kardec. E se repetem por várias vezes essa assertiva, né? Que há a necessidade da oração para que a gente consiga se comunicar, se ajustar. Como é que você vai fazer a vontade do Pai se você não se dirige a Ele, né? Então vamos lá. Então a nossa exaltação era só abrir a boca da alma e falar aos divinos ouvidos pela fé ancestral. Todos eles falam, todos os livros falavam sobre isso também. Então, antigamente era dessa forma, a gente se dirigir a Deus, né? Mas apenas na exaltação, tá? Não tinha essa proximidade de Deus com o homem, né? Aí, aquela será a última primavera que passariam juntos. Então, ele já está aí no final, uns meses antes.
da sua, da sua ida, né, ao Gólgota. Os colóquios, as lições serão interrompidos. Ele o sabe. Ministra as últimas instruções. O cordeiro inocente logo mais deverá marchar na direção do matadouro. Quanto há, no entanto, ainda a dizer? São crianças espirituais, aqueles companheiros bulhentos, né, barulhentos, né, desordeiros, né, e sem a noção exata do que lhes será pedido. Então, eles não tinham realmente a noção da missão de cada um, não. Eles sabiam que deviam seguir o Cristo, mas noção exatamente eles não sabiam, né? Apesar de Jesus ir conversando com eles e afirmando e já preparando. A noção verdadeira eles não tinham. O tempo urge. As suas vigílias são maiores e seus solilóquios mais demorados. Então, eu ficava mais tempo, né, acordado, né, vamos dizer assim, em prece enquanto fazia tudo, e sozinho também ficava mais tempo, que era para poder se preparar para o que vinha, né? Retornava desse colóquio com Deus, né? Retornava desse colóquio, e a placidez da face denotava a vitalidade aurida no intercâmbio com o pai. Então ele voltava diferente, ele voltava mais tranquilo, né? A gente sabe muitas vezes pelas escritas aí dos evangelistas que olhar triste, né? Várias vezes eles vão falando sobre como ele está, que ele olhava assim, aquele olhar meigo, mas triste, porque ele sabia exatamente da nossa caminhada, né? E exatamente de qual seria a caminhada desses discípulos, né? Que o seguiam. Então ele voltava de forças renovadas desse colóquio com o Pai. Então ele se aproximava de Deus nessas saídas que ele fazia para exatamente se preparar. Os discípulos aguardam-no. Os discípulos aguardam-no com carinho, ansiedade, e inquirem-no quanto à melhor forma de orar. Como dizer todos os ditos da alma àquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um em particular e de todos simultaneamente? Então, qual era a expectativa deles? Bom, ele saía para orar. Nós temos que orar também, né? E ele fala diversas vezes, né? Jesus falou para eles diversas vezes da necessidade da oração e dessa ligação com Deus. Mas como eles estavam acostumados àquelas orações, lembra daquele fariseu que faz a oração dele alta, né? Falando disso, daquilo, falando, e Jesus diz que para Deus aquilo ali não é só da boca para fora, não serviu de nada. E aquele publicano que chega reconhecendo seu erro, Senhor, eu sei que eu pequei, né? E que eu sou uma pessoa errada e tal, mas se coloca à disposição de Deus. Então ele diz que essa oração foi a que teve mais força, que o outro não tinha, era só da boca para fora, porque o outro queria, né, aparecer com as boas palavras, falando alto e tudo. É, por isso que Jesus também muitas vezes dizia que tinha que fazer o quê? Não só na parte material, né? A parte física. Você se recolher ao seu quarto íntimo, né? É isso que ele fala.
E para não falar, fazer sua prece, não precisa fazer na frente das pessoas, porque era costume naquela época fazer dessa forma. Então, é, eles perguntam se é daquela forma que era, como é que eles vão conseguir falar com Deus? Deus sabe de tudo que eu estou precisando. Como é que eu vou chegar para ele e ficar pedindo, pedindo, né? Porque ele sabe. Mas aí, exatamente, né? Havia sim, em todos, continua Amélia Rodrigues, o desejo veemente de aprender com o Rabi, que tantas lições lhe dispensara antes com invulgar sabedoria, a mais eficiente das orações. Então, eles queriam aquela oração, como é assim, que Jesus ditasse uma oração para eles que fosse mais eficiente, de modo a eles chegarem mais próximo do Pai. Porque eles sabiam que existiam muitos modos de orar. E naquela época era dessa forma, né, que se orava, né? Na frente de todos e de forma exagerada. E, e Jesus dizia que essa não era a forma eficiente. Eles queriam saber qual era a mais eficiente. E porque se Deus sabe de todas as coisas, como é que eu vou conversar com Deus, né? Como é que eu vou orar? Inquiriam, porém, se Deus nos conhece e sabe o que temos de maior urgência, por que se há de lhe rogar? Como fazê-lo então? Ensina-nos a orar, pediu um dos discípulos, amigo devotado. Ela não diz quem foi que fez essa pergunta, não, que fez esse pedido. Seus olhos estavam incendiados de luz e nele havia aquela confiança pura da criança que se entrega em total doação e aguarda em tranquilidade enobrecida. É maravilhoso, né? Você imaginar esse olhar? Você tem como imaginar esse olhar? Nem com a sua melhor é, é, imaginação. Você só sabe que é algo que você, aquele olhar que você sente, né? Você vai sentir. Nossa, sente tudo. O mestre relanceou o olhar pelas faces expectantes daqueles que o buscavam seguir e desejavam adquirir forças para, no futuro, se entregarem inteiramente ao Evangelho nascente. Depois de sentir as ânsias que, através dos tempos, estrugiriam nos continuadores da sua doutrina pelos caminhos do futuro, sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais simples e harmoniosos que os humanos ouvidos jamais escutaram proferindo a oração dominical. As frases melódicas cantavam delicadas através dos seus lábios, como se um coral angélico ao longe modulasse um canto-chão de incomparável melodia, acompanhando suavemente. Então, era como se a canto-chão a gente já leu da outra vez, né? Eram os versos cantados, né? Eles tinham esses hábitos, o hábito dele de orar em canto-chão. João, né, fazia isso também, né? E os profetas antigos também, né? Deixa eu desligar aqui que ela está querendo trabalhar. Agora não é hora, não. Tá. Uma invocação. Então aí ele abre a sua boca, com aquele olhar, ensina os seus discípulos. Alguém pode ler para mim, por favor? Pode ser, Carmen? Quer que eu leia? Sim.
Pode ler, Inês, pode ler. Uma evocação. Tá aí, Carmen, tá certo? Isso. É que eu já entrei atrasada que eu vim da fisioterapia. Pai nosso, que estás no céu, glorificação daquele que é a vida da vida, causa do existir, natureza da natureza. Nosso Pai, três desejos do ser na direção da vida, após a referência sublime ao doador de bênçãos. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pronto, dá uma paradinha aí, por favor. Nós temos o hábito de orar o Pai Nosso de que forma? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é? Por que vosso nome? E aqui está escrito teu nome. Alguém sabe? Sabe me explicar isso? Para se referir a toda a fraternidade humana, ou Não, para se referir ao Pai diretamente? não, mas a gente está se referindo ao Pai. Por que que Pai, fala nosso, vosso? vós. Você Porque lembra o que que a Igreja Católica fez? A a Igreja, igreja tirou das dívidas, não era as dívidas, isso? Pai Nosso, depois, depois tem lá. não, dessa parte aqui, Inês. Nessa Pai, parte, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. eu nunca vi, eu sempre vi vosso nome, certificado seja Porque vosso nome. a Eu Igreja acho que esse Católica teu modificou. Hã? grupo, eu Fala. acho que tem uma intimidade maior, né? Quando eu falo Eu também, o teu é, nome, eu tenho uma intimidade maior com Deus. e O vosso vosso fica uma coisa muito assim, aberta. o Isso, vosso fica assim muito burocrático, muito assim, não é burocrático, é muito mais ou menos formal. formal, né? Mais ou menos isso. Olha só, gente, a Igreja Católica coloca Deus como o quê? Como um ser só. Não, coloca como os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Trindade. A A Igreja Trindade. Católica coloca como a Trindade divina, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a Igreja Católica coloca aí vosso como dirigindo a três. Vosso, não é, é o eu, tu, eles, nós, vós, eles, não é? Se referindo a três. Denise, eles Mas dizem Deus, gente, por que que aqui no Espírita, nós espíritas não deveríamos falar vosso, nem nós? Não, é, nosso é uma coisa, mas vosso. Né? E não o teu nome, né? O vosso nome. Que o vosso nome seria dos três, da Trindade. Mas Deus não é trino. A gente sabe que Deus é uno. mas a Igreja Católica acha isso, Isso. os três, Então nós nos acostumamos a orar com como isso, Igreja Católica. isso mesmo. E aqui a Amélia Rodrigues traz isso para a gente, como em outros livros também. É o teu nome, então é o teu, de Deus. Você está conversando com Deus, Deus é uno, é uma pessoa só. Ele não é trino, né? Eu não sei se é isso o jeito de falar. Ele não Então é tá na hora três. de trocar, né? Tá na hora da Então gente nós atualizar, espíritas hein? devemos chegar ali, vamos Tá na hora de escrever atualizar. novamente. É Vamos o Pai escrever a Nosso. oração no Pai Nosso e na hora da gente orar, a gente olha para trocar ali. Botar escrito. Não, porque isso, Denise, eles falam que é uma trindade, entendeu? É três, três. Sim, filho, eu entendi, mas essa é a parte, é a interpretação Da da Igreja Igreja Católica, Católica. E e como nós, nós nós nos fomos acomodamos. muitos anos, muitos tempos, repetindo, na hora que agora que a gente tem o entendimento,
nós como espíritas não podemos usar dessa forma, Eu porque estou tendo um erra como entendimento equivocado. agora, hoje, hoje. Não, eu tô falando, hoje, na hora de Nunca vi estudar, foi eu, quando eu não, tive entendimento nesse também. momento. Eu também achei estranho aqui do teu. Aí eu achei, porque ó, podia, a Amélia Rodrigues está fazendo referência, Não, né? mas tem lógica, sim. Não, a Sim, Amélia Rodrigues nos traz exatamente o que é. Então, a seguir também, seja feita a tua vontade, não é a Isso, vossa vontade. exatamente. Tua É o vontade. colóquio entre nós e Deus. A gente não está falando com a Trindade, porque não tem Trindade no Espiritismo, né? Tem. Então vamos lá. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Não tem o assim, não. Na terra como no céu. Então, o que que ela diz aqui? Pode continuar. Quem quer ler? e agora, Carmen, então você, minha filha. Tá bom. Eloquentes expressões de reconhecimento ao Altíssimo, humildade e submissão da alma que ora e se subordina às inexauríveis fontes da mercê excelsa. Entrega total, em confiança ilimitada. Exaltação do Pai nas dimensões imensuráveis do universo. Respeito à grandeza da sua criação, através da alta consideração ao seu nome. Resignação atual diante das suas determinações divinas e divina presciência. Canto de amor e abnegação. Três rogativas em que o homem compreende a própria pequenez e se levanta, súplice, confiante, porém em que lhe não será negado nada daquilo que solicita. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos dar uma pausa aí, vamos dar uma pausa aí. Eu pulei aqui a nota da autora quando ela fala do Pai Nosso que estás nos céus. Ela diz assim: com quantas divergências entre os textos de Mateus, capítulo 6 de 9 a 15, e Lucas, capítulo 11 de 1 a 4, preferimos as anotações do primeiro, embora aquele situasse a preciosa oração em continuidade ao Sermão do Monte. O que ela está falando aqui? Há uma divergência entre Mateus e Lucas, mas Lucas fez mais tarde, né? E também há uma divergência que ela fala em relação ao período que foi feita essa conversa, em que ele ensinou a oração ao Pai. Porque Mateus, ela prefere Mateus a Lucas, mas em consequência que o Mateus fala que foi ele situou essa parte depois do Sermão do Monte. Então, assim o fazemos, continua Amélia Rodrigues, considerando a métrica e o ritmo que se observam nas narrações das línguas semitas e por registrar a omissão de todo um verso nas anotações de Lucas. Então, Lucas tirou um verso inteiro. Aí ela preferiu Mateus, embora ele tenha trocado a data ali, porque ele, na hora de escrever, ele não se ateve ao tempo histórico, certo? E porque Lucas, e não a Lucas, porque Lucas suprimiu uma frase. E como ela, naquela época, as orações, as narrações de línguas semitas eram em versos, em trovas, né? Em rimas, como as orações, como os cânticos também, certo? Outro sim,
Tomamos como lugar da ocorrência as circunvizinhança da aldeias de Efrém ou Efraim, ao invés do Monte das Oliveiras, conforme Acitu, diversos exegetas e historiadores escriturísticos. Então, ela também conserta aí. Essa parte, quando ele eh, passou essa oração para os seus seguidores, né? Para os seus apóstolos, não foi lá no Monte das Oliveiras, e sim no Monte do Efraim, na aldeia de Efrém, ou Efraim, tá? Então ela conserta, ela não vamos dizer consertar, não, ela chama atenção, só dá um ajustezinho. Não está errado, não, mas na verdade foi aqui. Não está errado, não, mas na verdade foi nesse tempo e o outro só pecou em ter tirado um texto. De repente não lembrou, então não achou importante colocar, né? Não sei. Ou então porque o Lucas escreveu após, com a pessoa contando. Então pode ter falhado, aí teve um problema de comunicação aí, certo? Isso. Então foram. Aí ele ensina a pedir três coisas, né? Porque ele quer saber como é que ele vai pedir ao pai. É isso que eles querem saber? Se o pai sabe de tudo, o que que a gente vai pedir ao pai? Já que ele sabe de tudo, mas a gente tem que pedir. Por que que a gente tem que pedir? Se o pai sabe de tudo, por que que a gente tem que fazer oração e pedir as coisas? Se ele sabe das nossas necessidades. Denise, Eu eu acho, acho que é nesse... Falando. eu acho que quando a gente ora pedindo, a gente está se colocando como assim, humildade diante de Deus, ser pequeno diante do Pai, Isso, a Cris fala a mesma coisa aqui, com humildade, né? necessitado, né? Porque eu acho que quando a gente fala, eu não vou pedir porque Deus já sabe, então a gente já está sendo orgulhoso, né? Eu Aí vejo eu quero dessa completar a fala da Ana, porque tem a Hum. passagem também daquele servo que pediu: o que queres que eu faça? E Jesus já sabia que ele queria que ser curado da visão, mas Jesus quis escutar a palavra dele, ele falar, entendeu? Ele ter a humildade que Jesus, os outros se espantaram, né? Num estudo que nós fizemos, espantado, porque, mas se Jesus já sabia, por que não curou o cego? Mas ele queria escutar com essa humildade que o cego teve de falar, de pedir, Jesus disse, que queres que eu faça? Que eu fique curado. Tá. E que mais? Isso. Assim, aqui Então, mesmo ela fala. quando Jesus falou que queres que eu faça, que eu cure, ele estava exemplificando a humildade, né? Sim, muito bem, esse mesmo. A humildade que nós temos que ter. Não é não é a gente acha que é humilhação, mas não é isso, não. É se humildar. É isso aí. Fala, Carmen, agora. Então, aqui ela fala Hum. resignação atual diante das suas determinações divinas. Então, nós sabemos que aquilo que nós estamos passando, a gente tem que se resignar e pedir a força, a abnegação, assim, aqui ele coloca confiança diante da nossa pequenez, eu acho que a resignação diante das determinações divinas. Apesar, a gente pede o quê? A gente pede força, a gente pede coragem, a gente pede, né? E também outra coisa, né? A gente pode pedir algo, mas que a gente não precisa, né? Pode ser mesmo. Também. E também ter paciência de esperar, né? Coisa que a Isso, gente mas também não tem. muitas vezes a gente pede, normalmente a gente pede O algo que a sempre gente a não mais, pode, né? Que que a talvez a gente, gente não mereça ou que a gente ou a não gente deva. ia se dar mais mal ainda, né? Vamos dizer assim.
É. Se a gente Tem que ter, receber. Peraí, deixa como eu ela, ligar aqui. a amiga falou, tem que saber esperar, ter perseverança, né? Isso. Mas por que também a gente tem que pedir, além da humildade em pedir? Eu acho que é uma ligação que a gente, no momento da rogativa, a Isso, porque a gente gente tem que se estabelece, né? É, elevar, você se teu pai, né? eleva, É, se eleva, isso mesmo. Você acha que, pai sabe o que eu quero, mas eu não nunca chego lá, nunca me esforço para chegar lá para pedir. Quando você quer uma coisa para o seu pai terrestre, você fala assim, né? Quando a gente era Você acha que ele vai menor, adivinhar? pai, você me dá isso? Pai, vocês não chegavam e falavam com ele? Ele sabia também, o nosso pai não sabe das nossas necessidades, nosso pai material. Sabe, não, tá precisando de roupa, tá precisando de sapato, tá precisando disso, né? Mesma coisa, mas você se coloca e pede. Com Deus mais facilmente, então a gente deveria, né, É se uma atitude conectar, de religação, né? a Fazer Cris falou aqui, ligação é também. isso. religação, Você religar. tem que se elevar, Sim. sair desse patamar do terra-terra, né? Se elevar para poder ser O ouvido. Denise, Fala, Denise, Cris, fala. tem, tem uma, assim, uma conversa que teve em algum momento, né? Que aí veio à minha mente que Hum, quando você é, pede, né? Quando você se coloca, é, além de ter essa ligação, essa aproximação, mas se o outro vier e se for de uma outra forma, o outro chegar e sair fazendo para você uma situação, e você não permitir que o outro peça, você pode estar recebendo não, eu não te pedi. Então, quando a gente se coloca assim, de pedir ao pai, e também pedir ajuda a uma outra pessoa, hum. a gente está se humildando, mas a gente também está se colocando à disposição desse recebimento, né? Porque muitas vezes você Isso. pode sair oferecendo, saindo fazendo, e a pessoa chegar para você e dizer, por mais que a gente veja que ela esteja precisando, não seja aquele momento dela receber. E aí ela vai dizer assim: eu não lhe pedi. Tudo bem, na ignorância, às vezes, momento, mas pode ser. Aí você vai se sentir assim, constrangido. Poxa, eu fiz a minha parte, mas você pensou se você, a pessoa que ele está aberta a receber, né? Eu acho que tem essa via aí também, né? Sim, também, porque a gente precisa reconhecer que a gente, além de pedir ao Pai com humildade, a gente tem que reconhecer também ser necessitado. Porque aquele que não se eleva para pedir, diz assim: não, eu sou autossuficiente, não necessito de nada, é orgulhoso, né? Então, realmente fazer oração, se dirigir ao Pai, forma ao Pai, aos espíritos superiores, aos nossos irmãos que nos auxiliam na caminhada, é sempre uma forma certa de você se harmonizar, Entrega, você. né? É uma entrega Isso, de total, né? entrega, como ele fala aqui, como Aqui, criança se entrega, confiança confia nos ilimitada. pais. Então, você precisa demonstrar também a sua confiança no pai. Não confia plenamente, né? A criança, então, ele mesmo fala aqui, né? Ela mesma, a Amélia Rodrigues, anteriormente. Gente, o papo está Ô, muito bom, mas nossa hora Denise, deixa eu chegou. só falar uma outra coisa. Eu acho que quando a pessoa se coloca e fala assim, ela tá, além de estar se humildando, ela tem por dentro dela, é, tem alguma grande transformação, porque se ela era orgulhosa em algum momento e ela passa a pedir, e ela crê, ela tem fé, tem uma grande mudança. E eu acho que, por exemplo, pelo menos para mim, vou dizer em relação a mim, Hum. é, eu acho que com a experiência do tempo, talvez com mais idade, que quando mais novo, se você não tem talvez uma estrutura, uma família que lhe dê um apoio, e claro que isso é individual, mas sabe como é? Às vezes você tem um ambiente ali que favorece.
E eu acho que com o tempo isso tudo vai se esclarecendo. Também eu acho que vem tudo junto com a maturidade, a necessidade. Acho que é tudo um pouquinho. Isso, então, assim como eles também foram adquirindo maturidade, né? Por isso que tiveram essa necessidade também de pedir a Jesus que os ensinasse a orar de forma eficiente, né? Porque eles viam Jesus se conectar com o Pai e vir pleno depois da oração, porque eles não conseguiam também. Aí foram pedir a Jesus vamos dizer assim, uma forma que fosse eficiente de orar, porque eles se achavam assim que eles não estavam pedindo direito, né? Então, quem mais podia ensiná-los, né? O mestre, não é isso? Aí foram pedir ao mestre ajuda. Então, nós vamos terminar por aqui, está no nosso horário, agradecendo sempre ao nosso Pai Celestial. É toda essa oportunidade excelente que temos de sentarmos, lermos, refletirmos, conversarmos a respeito. Então, Senhor, gratos estamos, Pai querido, por tudo que temos recebido de Ti. Permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, semana que vem, então, Denise, vamos para o capítulo 6, né? Não, ainda no capítulo 5, tá? Paramos aonde? No meu, na página 37. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ah, então tá. Então, gente, daqui a pouco a gente retorna para a nossa palestra pública, que o tema hoje é muito importante, a cólera. A cólera, né? Então, precisamos ouvir quem vai fazer a nossa irmã Vânia Paixão. Daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Eu não vou nem encerrar aqui. Vamos aguardar um pouquinho, tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente retorna para a nossa palestra pública.